Sejam bem-vindos ao nosso 18º encontro do Momento Devocional Crescendo em Sabedoria. Nós estamos há 18 dias conversando sobre o livro de Provérbios e hoje eu quero compartilhar 2 versículos do capítulo 18 com você. Faça a leitura completa do capítulo 18 de Provérbios e seja verdadeiramente alimentado, enriquecido pela palavra de Deus. Os versículos que eu quero ler com você é o versículo 20 e o versículo 21, que diz assim: Do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. A palavra está nos orientando hoje sobre o poder da língua. O texto bíblico nos orienta sobre o poder que há nas nossas palavras. E diz que a nossa alma, porque se refere a coração, mas coração aqui não é precisamente o órgão do corpo que bate algumas vezes por minuto e que bombeia sangue para o corpo. O coração aqui fala da alma, do intelecto, do centro das nossas decisões. E a nossa alma é alimentada por aquilo que a nossa boca produz, por aquilo que nós falamos. Há pelo menos 3 formas de sermos alimentados na alma, espiritualmente falando. Nós nos alimentamos daquilo que nós falamos, nós nos alimentamos daquilo que nós vemos e nós nos alimentamos daquilo que nós ouvimos. E uma pessoa sábia é uma pessoa que seleciona o tipo de alimento que ela vai receber. Então você precisa estar atento ao que você tem colocado diante dos seus olhos, ao que tem entrado nos seus ouvidos e ao que tem saído da sua boca. Porque o próprio Jesus afirmou que o que contamina a alma não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai pela boca, porque você é alimentado pelas palavras que você produz. E o texto bíblico diz que o seu corpo sofre em si mesmo, ou seja, a sua vida sofre em si mesma a responsabilidade sobre aquilo que você diz, sobre aquilo que a sua boca produz. Ora, o nosso corpo precisa ser bem alimentado para que esteja de pé. E da mesma forma que o nosso corpo precisa ser alimentado com alimento nutritivo e saudável, assim também é com a nossa alma. Quando você seleciona o alimento que você recebe espiritual, ou seja, quando você seleciona diante dos seus olhos, nos seus ouvidos, ou aquilo que você fala, coisas que produzem vida, coisas que edificam, coisas que enriquecem a sua alma, você se torna uma pessoa sábia. Mas insensato e tolo você se torna quando a sua boca, ao invés de produzir vida, ela produz morte. Você maltrata a si mesmo com palavras negativas, com palavras equivocadas. Eu te aconselho nesse dia, diga palavras que edificam, diga palavras que produzem vida, coloque diante dos seus olhos. O texto bíblico até diz que você não deve colocar coisas más diante dos seus olhos. Cuidado com o que você tem assistido na televisão, cuidado com o que você tem visto na internet, cuidado com o tipo de coisa que você tem deixado que entre nos seus ouvidos. Não dê ouvidos à intriga, à confusão, à fofoca, à maledicência, à palavra torpe. Isso produz uma consequência na sua própria vida, porque é um alimento prejudicial, um alimento nocivo para a sua alma. Da mesma forma que as suas palavras, quando elas são ditas de maneira negativa, palavras malditas, palavras que maldizem, isso traz uma consequência muito terrível para a sua vida, para o seu corpo. Um conselho de Deus para a sua vida nesse dia: fale palavras que edificam. Profetiza menos o que você acha e comece a proferir sobre o que a palavra de Deus diz. Diga menos o que você pensa e diga mais o que Deus pensa. E os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de bem e não de mal, como a própria palavra de Deus diz. Então, que você seja nesse dia alimentado por palavras positivas, por palavras que encorajam, palavras que animam, palavras que suprem, palavras que enchem
e não por palavras negativas. Profetize o bem de Deus sobre a sua vida e sobre a vida dos outros. Isso é alimento saudável e vai trazer consequências boas. O versículo 21 diz que você que usa a sua boca, a sua língua de maneira hábil, ou seja, de maneira que produz vida e não morte, você será recompensado. Então que a recompensa de bênção venha sobre a sua vida, à medida que você começa a liberar palavras proféticas de bênção, palavras que produzem vida e não morte. E assim você receberá em si mesmo recompensa que vem do alto, recompensa que vem de Deus. São frutos de sabedoria gerados dentro de você. Vigie os seus ouvidos, os seus olhos, a sua boca. Não coloque coisas más diante dos seus olhos. Não coloque coisas más diante dos seus ouvidos. E que a sua boca profetize palavras que produzam vida. Essa é a meditação para esse dia. Eu espero que você seja ricamente abençoado por ela. Medite nessas palavras. Coloque um freio ao redor da sua boca. A Bíblia diz que o homem sábio é aquele que consegue refrear a sua língua. Que você consiga receber de Deus essa virtude de saber controlar as suas palavras de maneira que os frutos que elas vão produzir sejam frutos de paz, de bênção e não de mal. Aguardo você aqui amanhã no nosso 19º encontro, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um abraço.